Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Arthur Koji Gutierrez Maeda. Eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou atualmente na quarta fase do curso. E, bem, esse é mais um vídeo da nossa série de eletromagnetismo. Vamos lá, então. Primeiramente, o que vamos falar hoje? Vamos falar de uma das particularizações das equações de Maxwell e como essa particularização nos dá a equação de onda no vácuo. Perfeito? Então tá, vamos começar. Quando a gente fala do vácuo, a gente está falando de um lugar com ausência de matéria. Estamos falando do nada absoluto. É difícil pensar no nada. Geralmente não se tem como pensar no nada de fato. Mas o nada tem algumas características. Uma delas sendo que a permissividade elétrica, desculpa, permeabilidade magnética e permissividade elétrica são constantes em todo espaço. Constantes iguais a epsilon zero. E mi é igual a mi zero. Esses valores aqui têm valores tabelados, não precisa saber de cabeça, e eu também não sei. Eu poderia mostrar para vocês, mas é algo na ordem de 10 a menos 19, no caso da permissividade elétrica, e na permissividade magnética eu não vou saber dizer. Mas é só fazer uma pesquisa rápida e vocês já encontram. Outra característica, a condutividade do meio é zero. O que isso me diz? Fisicamente está me dizendo que no vácuo não tem carga a ser movida. Se não há carga a ser movida, eu não tenho como ter corrente elétrica no vácuo. O vácuo não é um meio condutivo de corrente. Não tem como ter corrente no campo, num lugar que não tem nada, não tem corrente para ser movida, não tem carga para ser movida. E por fim, ρ é igual a zero. Claramente, se o ambiente não tem matéria, não tem carga a ser movida, sequer tem carga. E se sequer tem carga, então essa carga é zero. Perfeito? Essas são as condições. Isso que o vácuo me impõe. E se o vácuo me impõe isso, eu consigo simplificar as equações de Maxwell. Primeira equação de Maxwell, rotacional de H igual a epsilon zero del E del T. Lembre primeiramente que D é igual a epsilon E. Se epsilon é constante, então vai ser E zero aqui. Então D é igual a zero sobre E. E zero E, perdão. O que a equação de Maxwell-Ampere me dizia? Me dizia que o rotacional de H é igual a J mais del D del T. Lembre-se que a gente não tem condutividade no vácuo, porque não tem matéria a ser movida, não tem carga a ser movida. Então a corrente claramente é zero. Além disso, lembre-se que a gente está pensando num caso em que o material não está se movendo também. Então, isso daqui é zero, isso daqui tudo converge para zero. Toda essa multiplicação de J igual a isso daqui e isso daqui. Se o sigma é zero, tudo isso aqui é zero, então não tem corrente, certo? Outra coisa, D é igual a epsilon zero E. Se epsilon zero é constante na posição, é constante em qualquer ponto do espaço no vácuo e qualquer instante de tempo, então essa constante pode sair para fora da derivada. O que vai me dar então que o rotacional de H é igual a epsilon zero del E del T, como diz essa primeira equação aqui, certo? Ela passa exatamente a mesma ideia da primeira equação de Maxwell, da equação de Maxwell-Ampere. E essa Essa equação somente me diz o seguinte: campo magnético é gerado apenas campo magnético é gerado no vácuo apenas por variação de campo elétrico. Ponto. É isso. Segunda equação: rotacional de E é menos mi del H del T. Por quê? Rotacional de E na equação de Maxwell-Faraday é igual a menos del B del T. Lembre-se que B é igual a mi H. Dessa forma, a gente conclui que o rotacional de E é igual a menos mi0 del H del T. Porque o mi0, de novo, é constante no tempo, constante no espaço. Pode ser da derivada. Além disso, divergente de H é igual a zero. Por que eu estou usando H agora? Porque, de novo, H é igual a... Desculpa. Porque, de novo, B é igual a mi0 H. Mi0 é diferente de zero. O que me diz, então, que, necessariamente, se eu aplicar o divergente em ambos os lados, se eu aplicar o divergente em B, pela equação de Maxwell-Thomson, isso aqui é zero. Então, zero é igual a divergente de mi0 H, H. Se mi0 é constante no espaço, pode sair do divergente. Então, divergente de H é igual a zero. Se mi0 é diferente de zero, então
claramente divergente de zero tem que ser zero. O que me diz então que divergente de h, me desculpa, é igual a zero. Estou confundindo as palavras hoje. E por fim, divergente de E é igual a zero. Equação de Maxwell-Gauss. Divergente de D é igual a ρ. No vácuo, ρ é zero. Então, ρ é zero e D é igual a ε0e. Então, eu vou ter que ε0 divergente de E é igual a zero. Se o ε0 é diferente de zero, isso me implica então que o divergente de E tem que obrigatoriamente ser igual a zero. Perfeito? Essas são as equações. Sua interpretação física foi falada um pouquinho por cima, mas eu encorajo vocês a pensarem um pouquinho nisso e reverem cada equação e relembrar do significado de cada uma delas. Ok? Agora vai a parte legal. Equação da onda no vácuo. Eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou pegar para o ladinho. Jogar ela aqui para o lado. Temos rotacional de H igual a ε0 derivada parcial no tempo de E. Eu vou também pegar essa outra equação, eu não vou usar ela para os cálculos, mas eu vou tentar fazer um paralelo com vocês sobre ela, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Perceba que o que essas duas equações me dizem é que a variação de E gera H. Da mesma forma que a variação de H gera E. Então, se a variação de E gera H, a variação de E gera a variação de H. E se a variação de H gera E, então essas duas equações se retroalimentam. Então, o campo magnético alimenta o campo elétrico, que por sua vez alimenta o campo magnético, que por sua vez alimenta o campo elétrico. E assim vai indo. Eles vão se retroalimentando para sempre. E o que eu quero analisar agora é como essa retroalimentação se dá. E um operador matemático que vai me trazer essa ideia é o rotacional, porque lembre-se que a gente tem uma relação do rotacional de E aqui, por exemplo, uma relação do rotacional de H aqui, por exemplo. Então, se eu pegar a primeira equação, eu vou usar apenas a equação de Maxwell-Faraday. Mas se eu fizer o mesmo processo na equação de Maxwell, desculpa, eu vou usar a equação de Maxwell-Ampere. Se eu fizer a mesma passagem na equação de Maxwell-Faraday, ou seja, se eu aplicar o rotacional em ambos os lados da equação de Maxwell-Faraday, eu vou chegar no mesmo resultado. A única diferença é que eu vou tratar de E. Eu vou chegar na equação em função de E, enquanto que aqui eu vou chegar na equação em função de H. Certo? Eu vou olhar apenas para a equação aqui de cima e vamos fazer esse trabalho. Vou aplicar a rotação dos dois lados. Por quê? De novo, eu quero analisar como esses campos se retroalimentam. Certo? Eu quero entender isso. Então a gente vai ter que o rotacional do rotacional de H é igual a ε0 derivada no tempo de rotacional de E. Certo? Lembre-se que o rotacional do rotacional de H, essa aqui é uma questão matemática que vocês têm que podem dar uma pesquisadinha depois, mas eu vou mostrar ela aqui agora rapidinho. Isso daqui é igual a menos o Laplaciano de H mais o gradiente do divergente de H. Isso daqui tudo tem que ser igual a ε0, μ0, derivada no tempo, menos ε0 e menos del del t, rotacional de E, que vai ser igual a derivada no tempo de H. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Tudo isso vem dessa equação, certo? Derivei no tempo duas vezes o H, eu vou ter a variação dupla. Eu vou ter a dupla variação na velocidade, a dupla variação no tempo de H, o que me trata de aceleração, posso pensar assim. Dessa forma, lembre-se que o divergente de H, pela equação de Maxwell-Thomson, é zero. Se isso é verdade, então esse gradiente todo é zero também. O que eu vou concluir então? Que o Laplaciano de H, o Laplaciano vetorial de H, é igual a ε0, μ0, derivada segunda no tempo de H. Perfeito? Por que que eu já tirei por que que não tem mais esse menos aqui nem esse menos aqui? Porque eu só cortei. Multipliquei os dois lados por menos 1, isso aqui é zero, vai ficar aqui Laplaciano de H é igual a ε0, μ0, derivada segunda de H no tempo.
Qual que é o significado dessa equação? O Laplaciano é um operador diferencial que mede a diferença do valor da função em um ponto com os seus vizinhos. Perceba que a partir do momento, eu vou pensar numa onda normal mesmo agora. A partir do momento que eu tenho 3 pontos aqui, por exemplo, esses 3 pontos têm uma média. Esses 2 pontos, aliás, vão ter uma média. O que eu quero saber é qual é a diferença do valor da função dessa média. Perfeito? Perceba que se o Laplaciano é diferente de zero, ou seja, se há uma diferença nessa média, isso daqui tudo também é diferente de zero. E o que isso me diz? Que a aceleração de h, ε0, é igual à diferença dessa média. Se há diferença na média, há aceleração. E se há aceleração, há uma tendência nos pontos de mudar até que a média dos vizinhos ultrapasse esse valor. E a partir do momento que isso acontece, esse ponto volta a descer. Eu posso pensar numa corda mesmo. Uma corda tem muitas partículas aqui, ó. Partículas e partículas e partículas e partículas. Essas partículas têm uma relação com sua vizinhança. Perceba que se esse aqui é o ponto máximo que ela vai chegar, a partir desse ponto ela vai começar a descer. Vai haver uma aceleração. Essa aceleração só existe porque há uma diferença entre o valor da função nesse ponto com a média dos seus vizinhos. E a partir do momento que ela chega nessa média, ela ainda vai ter uma velocidade para descer. E se ela continuar descendo, ela vai vir aqui embaixo uma hora, que é a parte mais baixa aqui, ó, que é o inferior dessa onda. Então perceba que essa partícula vai subir e descer. E a partir do momento que essa partícula sobe e desce, ela altera a média da vizinhança do ponto seguinte, tanto do ponto à sua frente quanto do ponto atrás de si. E se ela altera essa média, ela altera a velocidade desse ponto aqui também, que começa a subir ou descer de novo. E essa tendência vai se propagando por toda essa corda. E nesse caso, por todo o espaço, quando a gente está tratando de ondas eletromagnéticas. Olha que interessante isso, cara. Olha que bonito que não é essa equação de onda no vácuo. O que ela me diz então é que campo magnético é uma onda. Note que se eu fizer a mesma passagem aqui nesse segundo termo, eu vou chegar na mesma conclusão, que o Laplaciano vetorial de E é igual a ε0 μ0, derivada segunda no tempo de E. Isso me diz então que quando eu tenho uma onda H, eu tenho uma onda E também. Se você for olhar a representação de uma onda, elas são perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Porque, de novo, rotacional, o eixo de H é definido pela variação de E. E o eixo de H me diz que a variação ela é perpendicular. O eixo está aqui, eu nunca vou passar a ter uma variação assim, por exemplo, em H. Ela sempre vai estar girando, sempre vai ser perpendicular a esse eixo. E tu percebe então que se eu tenho uma onda que é uma onda H que é assim, eu tenho uma onda E que vai ser assim, ó. Supondo que elas são perpendiculares, ó. Na real, que eu tenho que fazer assim. Certo? E é isso que essa questão tá me dizendo, e é por causa desse rotacional que eu tenho essa inferência aqui. Que interessante, né? Que legal, que legal, que bonito isso, cara. Então, em sequência, vamos apagar esses rascunhos aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? É assim que a gente chegou nessa equação. A gente vai particularizar o caso em que a onda só está se movendo em z. A onda só se move em z nos simplifica muito os cálculos. E a gente vai chegar numa equação que nos resolva essa equação aqui. A gente vai chegar numa equação generalizada de H. O que a gente vai ter então? Primeiramente, o Laplaciano ele é um operador que é como se fosse uma derivada dupla. Assim. A gente vai derivar duplamente em cada uma das posições. Então, H, derivada segunda, no y de H e assim por diante. Tá? O Laplaciano faz isso. Note que o H só depende de x e de t. E por que de x? Porque a gente precisa fazer com que o divergente de H, aqui em cima, porque a gente precisa fazer com que o divergente de H seja zero.
E para isso acontecer, se H se move na direção Z, a única possibilidade que nos fecha isso é que essa componente em Z tenha variação em x e em t, ou seja, essa onda se move em x e t. Eu vou deixar como exercício para casa vocês demonstrarem o porquê disso acontecer, mas nossa onda em H vai ser algo assim, ela vai se propagar no eixo x, ok? Fica aí para casa, é só você aplicar a definição de divergente e você pode aplicar já essa definição para provar que isso é verdade, tá? Enfim, o Laplaciano vai se simplificar a ser simplesmente uma derivada dupla, a simplesmente ser uma derivada de segunda ordem de h em x. Então, derivada de segunda ordem de h em x, de hz em x na direção z, vai ser igual a ε0 μ0, derivada de segundo do tempo de hz na direção z. O z se simplifica, ele pode sair da derivada porque ele é constante no tempo, certo? Então vai cortar, cortar. A gente vai chegar então nessa seguinte expressão. A derivada de segunda em x de hz é igual a ε0 μ0, derivada de segunda de hz em t. Correto? Fazendo c igual a 1 sobre raiz quadrada de ε0 e μ0, em que esse c é a velocidade da luz. Que interessante saber que a velocidade da luz é dada por 1 sobre a raiz quadrada de ε0 μ0, né? O porquê disso acontecer é um pouco mais complexo, eu não vou saber mostrar para vocês agora, tá? Mas, por enquanto, aceitem. Se vocês estão curiosos, pesquisem. Pesquisem mesmo. Então a gente vai concluir que a derivada, que a gente vai chegar nessa equação. Chegamos nessa equação, certo? E uma dessas soluções dessa EDP, e a solução mais generalizada dessa EDP, é da forma f de c0, em que c0 é a velocidade da luz, então eu vou corrigir aqui para ficar um pouco mais claro. F de c0t menos x mais g de c0t mais y. Se você quer provar a validade dessa solução, basta você fazer isso aqui. Basta você aplicar esse hz que a gente definiu aqui em cima e derivar ele duas vezes. Basta você pegar essa equação aqui, jogar aqui em cima e derivar duas vezes também, para provar que esse lado vai ser igual a esse lado. Você vai descobrir que essa derivada de segundo tempo vai ser c0 quadrado vezes a derivada de segundo disso aqui, mais a derivada de segundo disso aqui. Algo nesse sentido, não vou ter certeza ao certo, mas esse fator c0 ao quadrado vai corrigir essa defasagem 1 sobre c0. E você vai ver que é de fato isso que acontece, se você fizer. E bem, esse f e esse g podem ser cossenos, podem ser senos, podem ser exponenciais, podem ser o que você quiser, certo? No nosso caso, a gente vai geralmente tratar de seno e cosseno, porque a gente está falando de uma onda. Mas poderiam ser, por exemplo, exponenciais complexas, que têm a forma de uma senoide, de uma cossenoide. Essas definições eu não vou tratar muito porque não são muito úteis para a gente agora. Mas é isso. Então a gente vai ter um exemplo aqui para demonstrar isso. Uma onda plana harmônica de frequência f em Hz se propagando na direção de aumento de x, o que a gente tem. Essa é a definição. H de z é igual a h0, em que h0 é a magnitude da onda, que vai ser 2πf sobre c0 e esse c0t menos x que está aqui. Eu posso, inclusive, fazer com que esse g seja zero, tá? Eu posso ter só essa parcela ou só essa parcela, porque a solução dessa equação diferencial parcial ela é linearmente independente, o que implica que essas duas soluções podem ser, o que implica que a gente pode ter combinação linear de duas dessas soluções, tá? Que é f e g. Em seguida, vamos ter essa equação de onda, e a gente vai ter então isso daqui. Vamos passar isso aqui multiplicando e fazer algumas manipulações. O lambda zero vai ser c0 sobre f, e vai ser o comprimento da onda em metros. Perfeito? E essa aqui vai ser uma imagem dessa onda. Aqui a gente vai ter h de x e t0. E aqui a gente vai ter essa h de x no instante t0 mais dt. Perceba que a defasagem, a diferença entre um ponto e outro, é dada por c0 dt. C0 é a velocidade. Velocidade vezes a variação do tempo é a variação da posição, que é representada aqui. E bem, essa é uma aula muito interessante para mim. Eu acho isso muito, muito legal mesmo, muito fascinante. Pessoal, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, é uma aula um pouquinho difícil de entender às vezes, mas eu espero que a minha explicação tenha ajudado um pouquinho, tá? A questão de ondas não vai ser tratado muito nesse curso, já que existe um curso focado especificamente em ondas eletromagnéticas, tá? Mas essa introduçãozinha tá feita. Tomara que tenham gostado, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula, gente. Tamo junto.